muito legal. E eu quero bater papo, tem algumas coisas que eu fiquei pensando. Gente, de hoje para amanhã mudou o ano. A vida muda de um dia para o outro. Vamos começar isso, sabe por quê? Porque senão a gente começa a frustrar. Porque eu quero um novo ano, mas eu não quero ser uma nova pessoa. Começa daí. Vamos falar um pouquinho sobre eu quero novas coisas, mas eu quero continuar agindo da mesma maneira, tendo as mesmas posturas. E se eu vou ter um ano novo? Impossível, né, Carol? Impossível, né? A gente quer mudança, a gente tem que começar a mudança pela gente mesmo, né? Porque é aquela coisa que às vezes a gente costuma dizer. Mulher até diz muito isso. Nossa, eu já falei 1000 vezes. Se você já falou 1000 vezes e não obteve resultado, ou você muda o que você está falando, ou você muda como você está falando. Então, acho que com meta a gente vai muito por aí, né? Ou a gente muda o que a gente faz, ou a gente muda a forma como a gente faz, ou a gente vai obter os mesmos resultados do ano que passou. Eu fico pensando, doutor Dalton, muitas pessoas fizeram muitos planos para esse ano, começaram, não, tem gente que chega frustrado. Só que na vida a gente planeja, mas a resposta certa ela vem de Deus. Tem coisa que a gente não vai conseguir naquele ano executar totalmente. A gente vai às vezes começar ou se planejar para executar. Fala um pouquinho sobre isso, porque tem metas que pode ser que a gente consiga desenvolver ao longo de um ano e tem metas que não. Você tem, em primeiro lugar, você tem que ter metas realistas, né? Não adianta você querer uma meta que não tem jeito de fazer. E a meta tem que ser de médio, curto e longo prazo. Certo. Como nós estamos comentando. A moça que começou a pós-graduação, mesmo que ela não tivesse parado, o tempo da pós-graduação vai ser mais de um ano. Então, o fato de... A pessoa tem aquela ideia, eu vou começar uma meta no início e vou terminar ela até o final. Dependendo da meta, sim. Quanto menor ela for, quanto mais fácil ela for, você tem um prazo mais curto. Mas se você quer, por exemplo, entrar numa faculdade, a pessoa ainda não entrou, vai entrar numa faculdade, entrar numa faculdade é uma coisa, fazer um curso leva 4, 5 anos. Agora, claro, essa é uma meta de médio e de longo prazo. Você tem que pensar as coisas dessa forma. E tem que ser uma coisa realista, né? Não adianta você querer uma coisa que não tá de acordo com aquilo que você pode fazer. E também tem algumas metas que não dependem só da gente. Sim. Dependem de outras pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes tem pessoas que fazem planos, incluindo outros, que não estão nem sabendo daqueles planos. É verdade. Quer dizer, algumas dicas que a gente dá, né? Primeira coisa, se você tem uma meta muito grande, uma meta de longo prazo, né? Como o Dr. Dalton falou, a proposta é divida essa grande meta em submetas. Olha, legal. Porque aí você vai perseguindo uma, depois outra, e cada passo comemore. E esse ponto que você trouxe, meta a gente tem que colocar aquelas que a gente é o responsável, que dependem da gente. Eu, por exemplo, colocar uma meta de que você vai me dar um aumento, não dá. Eu tenho que colocar uma meta que eu vou me esforçar o suficiente para estar apto para uma promoção. Certo. É diferente. Porque senão tem gente que fica frustrado pela não atitude do outro. E a atitude do outro não depende da gente. E dentro da nossa dimensão espiritual, nossa visão espiritual, certo, as pessoas ainda cobram de Deus, que Deus tem que fazer isso no tempo dele. Então, quer dizer, se Deus não concorda com aquilo, nem as pessoas, nem Deus, aquilo não sai. Então fica uma coisa muito fantasiosa e você tem que fazer as coisas caminharem para frente de acordo com aquilo que você pode. Muitas pessoas ficam muito otimistas aí nessa virada do ano. Porque daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas qual a importância de você ser realista também? O que vocês diriam para as pessoas? Nós estamos chegando ao final desse ano. É parar, ter um tempinho, analisar. Qual a dica que vocês trariam para que a gente possa fazer um balanço de 2015 e se reprogramar para 2016? Olha, uma coisa que eu gosto é o seguinte, celebre as suas conquistas. Então, pense em tudo que você fez de bom. Comece pelo positivo, que eu tenho certeza que tem muita coisa. Depois, aquilo que não deu certo, em vez de ficar se culpando, analise e aprenda com o seu erro.
E depois, para o próximo ano, que começa amanhã, tenha em mente um grande foco, um grande tema. Por exemplo, nesse ano vai ser um ano de aprendizado, ou neste ano vai ser um ano de crescimento espiritual, ou no próximo ano vai ser um grande ano de doação, ou vai ser um ano de realização. Não quer dizer que você vai deixar de fazer as outras coisas, porque nós temos todas as dimensões, mas você vai centrar mais força naquilo que aquele ano ou aquele primeiro 6 meses é mais importante para você. Isso ajuda, porque se você sai do dia 31 com 30 metas, é difícil de você conseguir cumprir todas. Então, vá de pouco em pouco, mas vá firme, focado, com disciplina e persistência. E pode ter metas tipo para o primeiro mês do ano, para o primeiro trimestre, para o primeiro... Isso aí pode fazer também, né? Porque às vezes a gente não pensa muito assim, né? São metas de curto, médio e longo prazo, né? As pessoas têm que caminhar para frente. Agora, uma coisa que eu acho importante, claro que o final do ano é um tempo propício para você repensar as coisas, mas você não tem que mudar todo final de ano. Cada dia você começa um ano. Você não vai esperar, por exemplo, que você não fez uma meta hoje e lá no meio do ano apareceu uma outra questão que você quer reorganizar. Você vai ter que esperar o ano acabar para fazer no ano que vem. Cada dia é o início de um ano. Você tem que estar nesse processo. A gente tem que estar analisando ao longo do ano. A gente controla, eu falo com os meus clientes que a gente controla muito pouca coisa nessa vida. Então existem fatores que vão contribuir positivamente ou negativamente. Pode surgir para você, para mim, para ela, uma proposta que hoje nós nem pensamos nela. Alguém pode te propor uma coisa que você não estava no seu... Aí você vai repensar. Não, mas eu tinha aquela meta para isso, tá? Mas se a proposta for melhor do que aquilo, eu vou reorganizar a vida e continuar. A vida é um processo contínuo de desenvolvimento. Desde o dia que você nasceu até o dia que você fica, o último dia na Terra. O que eu falo muitas coisas sobre a questão do realismo, eu falo com meus clientes que eu sou um destruidor de ilusão e um construtor de realidade. Não adianta você viver na ilusão, na expectativa irreal. Ela vai dar errado. Então, construa, começa uma coisa, faça o alicerce da casa. Comece por uma coisa concreta que você pode crescer e vai crescendo. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. Nada nasce grande. Um prédio de 25 andares não nasceu de uma hora para outra. Ele não foi construído de uma hora para outra. As pessoas querem, então, normalmente as pessoas quando elas estão atrasadas, elas deixaram de fazer muitas coisas, elas querem dar um passo grande. É como se você fosse subir uma escada e pulasse 10 degraus de uma vez. Como eu tenho 10 anos de atraso e se eu estivesse subindo um degrau por ano, eu vou querer subir os 10. Você dá aquele passo alto, e muitas vezes inadequado, cai e volta lá de novo. E pode machucar, né? E além de machucar, né? Porque isso você... E uma coisa que preocupa muito com o crente é se ele achar que Deus tem a obrigação de fazer aquilo. Se Deus não acha que tem a obrigação de fazer aquilo e não é o caminho que ele quer, ele não só cai da escada de novo, como ele ainda vai ficar frustrado porque não saiu do jeito que ele queria. Tem gente que faz, por exemplo, vai montar uma empresa, eu conheço uma história que o cara vendeu várias daquelas cegonheiras para comprar um prédio, para fazer uma padaria, para fazer aquele negócio. Fez um negócio de última geração. Só que não tinha capital de giro para segurar. É a importância das submetas, né, que eu falo. Quer dizer, você tem que fazer aquele planejamento. Se você quer uma coisa muito grande, como você falou, começa pequeno. Quais são as condições que eu preciso para chegar lá? Então, ele tinha que ter feito primeiro um planejamento do capital. É o que as pessoas muitas vezes fazem. Elas abrem uma empresa, mas não tem o capital de giro. Quer dizer, ela está imaginando que vai dar tudo certo. Espera aí. Você tem que ter um pouco de controlar as coisas, pensar aquilo que dá no seu... Uma coisa que é importante também nessa linha que você está comentando, Carol, é, por exemplo, você sabe que você vai enfrentar obstáculos. Certo. Não adianta a gente achar... Então, eu fiz as minhas metas, tirei lá 5 metas, por exemplo, dentro de um grande tema importante para mim. E acho que vai tudo correr perfeitamente. É como o senhor comentou, pode haver problemas ou pode haver facilitações. Nós não controlamos realmente tudo. Então, você tem que estar preparado para os obstáculos. Na hora que você estiver, hoje à noite, pensando lá no seu plano, pensa, eu vou fazer isso. Tá, mas e se isso não sair exatamente como eu quero? E se? Eu posso fazer aquilo. E se?
Aí eu posso fazer aquilo outro. Ou seja, você pode desenvolver algumas estratégias para contornar os obstáculos, porque obstáculos surgem na vida de todos. Eu achei interessante essa colocação, que eu trabalho com meus clientes. A preparação psicológica para a vitória implica você lidar com o obstáculo. Porque a pessoa excessivamente otimista, que para mim chega na questão da pessoa que tem uma perspectiva ilusória, ela está achando que vai dar tudo certo. Eu falo com meus clientes, é fácil você fazer uma planilha de tudo que você vai fazer. Sim. Só que na hora que você vai viver, as coisas não saem exatamente como você planejou. Então a pessoa acha que se eu quero, eu acredito em mim, eu posso, eu vou fazer, ela acha que não existe o obstáculo. Não tem como não ter obstáculo, porque nada é perfeito e nada sai do jeito que você quer. E as pessoas que chegaram mais longe, veem no obstáculo um aprendizado para crescer. Uma oportunidade, né? A dificuldade das pessoas, muitas vezes, quando ela é muito insegura, ela imagina que vai ser fácil. Quando ela começa, ela vê a dificuldade e para. A pessoa tem que entender que a dificuldade faz parte, o obstáculo faz parte. Passar por ele é uma forma de crescimento. E é fundamental. Você não pode tirá-lo. Eu quero obstáculo, se for depender de mim, é claro que eu não quero obstáculo. Só que não depende de mim porque eu não controlo tudo. Não é que eu queira o obstáculo, mas eu tenho que lidar com ele. Aí eu falo com meus clientes, muitas vezes no sentido psicológico, para você não ficar nervoso. Porque muitas vezes o ser humano, quando ele está muito afetado emocionalmente, ele não consegue pensar. Então eu falo assim, prepara várias coisas na cabeça, as possibilidades, e se. Porque na hora daquilo, você já tem uma ideia. Agora, se eu for com o peito aberto, achando que tudo vai dar certo, que Deus vai abrir a coisa, e que é uma estrada maravilhosa, que não vai ter nada, não vai ter nem carro. Eu vou estar daqui a qualquer lugar que eu for sem obstáculo, aí ela vai parar no primeiro obstáculo, e aí ela volta. Por isso que eu falo que muitas vezes o livro de autoajuda ajuda quem menos precisa. Por quê? A pessoa lê, concorda, entende. Tudo bem, está correto. Só que na hora que ela vai colocar aquilo em ação, em prática, e ela para no primeiro obstáculo, ela volta. Porque ela achou que se ela fizesse isso, aquilo, tudo daria certo. E a vida não é assim. E também uma coisa muito importante é a questão do recomeço, né? Então a pessoa vai encontrar obstáculo. E é natural, né? Que no primeiro, ela encontrou um obstáculo, ela dá aquela desanimadinha. Sim. Só que a questão da resiliência, que a gente fala muito hoje, é quanto tempo dura, né? a sua desanimadinha. Quer dizer, uma pessoa que, nossa, poxa, encontrei um obstáculo que eu não previ. E fica um pouquinho desanimada, e daí a meia hora, daí a um dia, ela já se recobrou, ela é mais resiliente. E aquela pessoa que fala, ah, nossa, tem esse obstáculo e larga para lá o plano dela, ela é pouco resiliente. Sim. Então a gente dá uma dica, né? Igual a questão do regime. A pessoa fala, ah, eu estou de dieta. Aí chega na casa de alguém, tem um prato maravilhoso, final de ano, ela come, ela escapa do projeto dela. Ela não pode chutar o balde no dia seguinte. Ela tem que falar, poxa vida, não aguentei. Respirar fundo e falar, então agora, imediatamente após, eu volto para o meu plano. Sim. E não falar, ah, então já perdi o plano. E não ficar parada. Não ficar parada, né, naquela culpa. Então ela tem que... Caminhar. Viver um dia de cada vez. São 365 novas oportunidades, né? Gente, eu quero agradecer demais vocês. Muito obrigada. Dr. Dalton, muito obrigada. Deus continue abençoando. Raquel, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Abençoando. Um feliz 2016, né, para vocês, para toda a família. Muita saúde, muita paz. Continue. Muita saúde, muita paz. Muita alegria para vocês. Para você também, Carol, Dr. Dalton, para todos os telespectadores. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.